Deus revelou a José o que muitos ignoram até hoje. Todo tempo de fartura é um teste de preparo para uma época de escassez. Hoje eu quero te mostrar o que a Bíblia ensina sobre planejamento e como os maiores economistas do mundo dizem exatamente a mesma coisa. Os tempos bons não duram para sempre e quem não se prepara para a escassez se confronta com a dor. Hoje eu quero falar sobre como sobreviver em tempos de vacas magras. Mas antes, eu gostaria que você curtisse, deixasse seu like, se inscrevesse no nosso canal, caso não seja ainda inscrito, e deixe o seu comentário, porque é muito importante. A Bíblia nos dá um exemplo silencioso e poderoso, a formiga. Vai ter com a formiga o preguiçoso, olha para seus caminhos e ser sábio, pois ela, não tendo chefe, prepara no verão o seu pão e ajunta no tempo de colheita o seu mantimento. Provérbios 6-8. A formiga é um dos animais que ela entende que a vida é feita de ciclos, que os ciclos naturalmente irá mudar. Do mesmo jeito que existe a primavera, que existe a transição para o verão, do mesmo jeito que existe o outono, que é uma transição para o inverno, assim é a vida. E a formiga é um dos animais que mais entendem disso. Talvez você conheça a história de José e o faraó. José estava preso, enquanto o faraó ele teve um sonho perturbador, onde 7 vacas magras devoravam as vacas gordas. Era um período de transição. Aparentemente, o Egito ia muito bem, mas José chegou ali e começou a dar algumas dicas fundamentais para a sobrevivência, não só do Egito, mas de todo o povo, inclusive a sua própria família, seus próprios irmãos que o tinham vendido. Observe bem, ele falou o seguinte: vamos guardar o quinto de toda a colheita, porque virão dias em que nós precisaremos. Se nós não guardarmos, nós teremos problemas. Foi aí que o primeiro-ministro, agora antes prisioneiro, se tornou o homem mais importante da nação, responsável por preservar a vida de muitos povos, inclusive a sua própria geração. Guardar, planejar em tempos de abundância é um período que nós devemos sempre observar. Você sabe que os homens mais importantes do mundo, economistas, filósofos, pessoas que trabalham com finanças, eles entendem que o período de abundância é o período que requer maior atenção. Você sabia que grande parte dos jogadores que outrora ganhavam milhões, muitos estão falidos porque eles não se preparavam ou não se prepararam para o período que iriam se aposentar. A vida, naturalmente, existe transições. A vida do mesmo jeito, conforme eu falei anteriormente, que é uma passagem natural de um ciclo para o outro, as coisas mudam. E muitas pessoas não se preocupam com isto. Warren Buffett diz o seguinte: seja medroso quando os outros estão gananciosos e ganancioso quando os outros estão com medo. Ou seja, ele estava falando, prepare-se nos tempos bons, porque naturalmente alguma tempestade virá. Todo barco ele é preparado não apenas para navegar em águas tranquilas, mas todo barco deve ser preparado para enfrentar intempéries. É assim que ele poderá chegar do outro lado. E hoje estou falando como nós podemos aprender a sobreviver nos tempos difíceis, nos tempos de vacas magras. José, ele deu aqui uma fórmula, falou: vocês vão guardar um quinto de tudo que se colher, porque quando os tempos mudarem, nós estamos preparados. A grande questão é que as pessoas, quando o tempo é favorável, ela resolve gastar tudo. Quando o tempo é favorável, ela começa a curtir. A Bíblia diz um versículo que é muito importante: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade,
enquanto os maus dias não vierem. Em outras palavras, a mocidade não se refere apenas a um período da vida, 20, 30, 40 anos. Não, a mocidade é um tempo bom da vida, é um tempo favorável, é aquele tempo que nós temos que lembrar do Criador, o tempo que nós devemos cuidar das nossas finanças, porque naturalmente, conforme estou falando, as coisas mudam e sempre poderá mudar, ou para melhor ou para pior, conforme nós falamos. A vida é feita de ciclos e naturalmente os ciclos mudarão. David Ramsey diz o seguinte: você não pode prosperar sem uma reserva. Emergências não são uma questão de se, mas de quando. Ele ensina que temos que ter pelo menos 3 a 6 meses de reserva financeira. David Ramsey diz uma coisa que é muito importante, é muito interessante. Ele diz que nós temos que nos preparar. Não é se vai chegar, mas quando vai chegar. As coisas mudam, o tempo está mudando, a economia está mudando. Empregos que hoje funcionam, amanhã não funcionam mais. Coisas que hoje estão em evidências, amanhã já não estarão mais. As coisas estão mudando de uma forma dramática, de uma forma drástica. Muitas pessoas, elas não estão preocupadas em se preparar, porque as mudanças estão acontecendo. As mudanças estão ocorrendo. Se você não se preparar, quando a tempestade, essa tempestade da qual estou falando, eu não estou sendo alarmista, porque o tempo está mudando. Do mesmo jeito que você tem que se preparar, porque o tempo vai passar e quando a senilidade chegar, você tem uma reserva. A Bíblia é muito bem clara com isso. José, ele falava, ele já deu aqui um exemplo, que nós devemos guardar, nos preparar e manter ou criar um tipo de reserva de emergência, porque quando o tempo não for favorável, nós poderemos navegar, estar trafegando ali com tranquilidade, mesmo se as ondas elas forem altas. O mais importante é se o nosso barco ele está solidificado. Quando David Ramsey falou, o grande problema que nós devemos nos preparar não é quando vai chegar, não é se ela vai chegar, mas quando ela chegará. E quando chegar, você tem que estar preparado. Agora aqui está a grande questão, como eu posso me preparar ou criar uma reserva de emergência? Hoje em dia tem muitas pessoas aí com essa ideia do apocalipse, tudo. Olha, gente, ninguém sabe o que pode acontecer. Tem pessoas já aprendendo a guardar comida, pessoas como purificar a água. Temos que nos preparar para tudo, porque nós não sabemos o que virá amanhã. E hoje eu quero falar sobre como nós podemos sobreviver ou viver de forma segura em tempos de vacas magras. Como se preparar para tempos de escassez. Passos práticos. Crie uma reserva de emergência. Comece com o que tem. O ideal é guardar o suficiente para 3 a 6 meses de despesas. Evite dívidas ruins, como cartão de crédito, financiamentos não essenciais, crédito rotativo. Desenvolva múltiplas fontes de renda, não dependa de um único salário. Tenha disciplina mensal, anote tudo o que entra e o que sai. Sem controle, não há milagre que resolva. A grande questão de José não tinha dinheiro quando ele foi convocado, mas ele tinha visão. E ele sabia, eu creio que ele já tinha aprendido. A coisa mais importante é se preparar para o tempo de adversidade. Aqui eu não estou sendo alarmista. Aqui, quando nós nos preparamos, nós evitamos problemas, nós evitamos dores. É normal que o cristão, ele sempre, muitas vezes, nós temos o Espírito Santo de Deus, mas quando Jesus falou, nesse mundo vós tereis aflições, mas tendes bom ânimo, ele está falando das aflições naturais da vida. Nós temos o Espírito Santo, e com o Espírito Santo, ele pode nos guiar, ele poderá nos conduzir para evitar que nós não venhamos um estresse financeiro que vai comprometer a nossa saúde, ou a relação com os nossos familiares e até com Deus. Porque quando nós estamos diante de uma pressão terrível financeiramente, nós nem podemos adorar. Nós não podemos estar entre os que cantam, como a Bíblia fala.
E o que nós, da mesma forma que José teve esse entendimento, ele falou, vamos criar uma reserva de emergência, porque quando as vacas magras chegarem, nós temos força suficiente para sobreviver. E é isso que Deus quer. E é o primeiro passo para você avançar para outro nível e chegar até a riqueza, é pensar o seguinte, eu devo criar uma reserva de emergência. E essa reserva de emergência é o que você precisa para se preparar para os tempos difíceis. A economia muda, os negócios mudam, tudo muda. E se você não se prepara, você poderá ser pego de surpresa. E isto é o que Deus não quer, é que você esteja preparado para viver dias melhores. Eu estarei gravando um vídeo exclusivo com este tema, como criar uma reserva de emergência. Isso vai te dar mais tranquilidade, vai te dar fôlego para que você possa entrar em outro nível. E aí, gostou desse vídeo? Foi útil para você? Olha, mais uma vez, curta, que é muito importante. Compartilhe, que para chegar a outras pessoas também. E comente, o seu comentário aqui é fundamental. E outra, você tem alguma ideia de vídeo que gostaria de ouvir, que gostaria que eu comentasse? Deixa aqui embaixo.